Olá, está começando o Jornal da Gleba. O ex-jogador de futebol Wagner Nunes é morador da Gleba Palhano. Com passagens vitoriosas por Vasco, Santos e São Paulo, ele contou um pouco da sua trajetória no futebol. Faltavam só 5 minutos para terminar o jogo e o adversário fazia uma tremenda pressão. Dono de uma carreira vitoriosa e com passagens por grandes clubes do Brasil e da Europa, eu vou entrevistar essa semana o ex-jogador de futebol e morador da Gleba Palhano, Wagner Nunes. Wagner foi um dos grandes meio-campistas do futebol brasileiro da década de 90, com boas passagens por Santos, São Paulo, Vasco, Roma e Celta de Vigo, chegou à seleção brasileira na Copa das Confederações de 2001. Bom de papo e bom de bola, Wagner recebeu o Jornal da Gleba para uma conversa sincera. Ele falou do início difícil, a fama de polêmico e o fim precoce da carreira. Foi do dia para a noite, né? Foi uma coisa inesperada. Foi uma contusão que eu tenho até hoje, né? Que é artrose, grau 4 no joelho esquerdo. E que infelizmente, né, não pude dar sequência, né? Que ainda eu pensava em jogar mais uns 7, 8 anos. E eu parei bem no momento mais importante. Mas eu acredito que isso que é um propósito, né? Que Deus tem para cada vida de cada ser humano. E agora nessa nova fase minha, né, até que a adaptação ela custa, ela demora, mas aos poucos, né, você vai se adaptando e vai tocando. Que conselho você dá para quem está começando no futebol? Olha, eu costumo dizer, se o conselho fosse bom a gente vendia. Eu digo o seguinte, a dificuldade ela existe para todos, né? É porque as pessoas às vezes acham que tem que começar de um clube grande. Não, você tem que começar de um clube pequeno, seja qual clube for, porque sempre tem alguma pessoa olhando você jogar, né? E muitos pais não, acham que os seus filhos já têm que começar no São Paulo, no Santos, no Vasco, e não é assim, né? Então eu acho que o caminho é esse, mesmo com a dificuldade, que às vezes o clube não te dá, às vezes assim com material, às vezes com alimentação, mas se você perseverar e se você tiver fé em Deus, você acaba conseguindo. Você jogou no Santos, no São Paulo, no Vasco, no Celta, no Roma, grandes times. Qual foi o ponto alto da sua carreira? Eu acho que o ponto alto da minha carreira, eu costumo dizer o seguinte, a minha pequena passagem pela seleção brasileira em 2001, na Copa das Confederações no Japão e na Coreia. O mais difícil, qual clube que você chega a jogar, seja ele de menor expressão ou de maior expressão, é você se manter. E o mais difícil é isso, você ganhar título. Então naquela época que eu tive a oportunidade de participar desse torneio pela seleção, não foi o que eu esperava, né? Eu queria ter dado continuidade, queria ter jogado uma Copa do Mundo, mas infelizmente não foi possível. Então eu acho que só de você chegar e ter o prazer de vestir a camisa, representar o teu país, isso é gratificante. Desses times que eu falei, qual deles que você tem um carinho maior? Eu costumo dizer que eu tenho um carinho por todos, desde do Arapongas, que eu comecei, até os times importantes como Santos, São Paulo, Vasco, porque foram clubes que me deram a oportunidade de eu mostrar o meu trabalho. Então eu sou muito agradecido e que foram momentos marcantes que eu tive o privilégio de jogar com grandes jogadores de altíssima qualidade, de renome nacional e internacional. Você tinha fama de polêmico e de campeão. Qual dessas duas afirmações são verdadeiras? Olha, polêmico eu costumo dizer o seguinte, é quando você falta o treino, você briga, você não treina, aquelas coisas. Então eu acho que não, eu acho que eu sou uma pessoa, eu sou vitorioso pelo aquilo que eu fiz ao longo da minha carreira, né? Que ficaram mais coisas boas do que coisa ruim. A coisa ruim de toda que eu costumo dizer que foi a minha lesão, porque o resto não, o resto eu acho que toda profissão, seja qual ela for, se você não brigar pelos teus direitos e se você for sempre a pessoa abaixar a cabeça, as pessoas acabam, né, se você estando no teu direito, na tua razão, claro, respeitando a todos, acho que você tem que se impor. Então, eu acho que é por isso, você acaba, né, pagando um preço muito alto por você falar demais. Dos times que você jogou, qual foi o melhor elenco e o melhor jogador com quem você jogou bola? Olha, é difícil, porque em 95, se falar grandes, até começando, né, olha que interessante, no União São João, tava o Roberto Carlos, Veloso, Zé Roberto, se falar já do Santos, Giovani, Jameli, Galo, o filho do Pelé, o Edinho. Aí se for falar São Paulo, tive o privilégio de jogar com o Raí, Rogério Ceni, aí no Vasco, Juninho Pernambucano, e aí vai por aí adiante. Então quer dizer, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada de ter jogado em clubes importantes e com craques.
E qual o gol da sua vida? Qual o gol que você olha até hoje e fala, caramba, fui eu que fiz isso? Olha, o gol mais importante da minha vida foi um jogo contra o Palmeiras no Pacaembu, em 95. E eu lembro que era o jogo da decisão. Antes existia o hexagonal, classificava 8, né? Hoje não, hoje é o pontos corridos. E eu lembro que nós estávamos com o mesmo número de pontos que o Palmeiras, né? E o Palmeiras tinha, Veloso, lateral direito Cafu, Rivaldo, tinha um elenco maravilhoso, né? E eles estavam numa crescente muito grande. Então, o que ganhasse ali, né, classificaria entre os 8, né? E eu tive o privilégio, fui muito abençoado nesse dia, além de nós ganharmos, eu fiz o gol. E eu lembro que através desse gol foi quando o Santos me comprou do União São João e foi quando eu pude dar a primeira casa para minha mãe. Wagner, por que você, depois de pendurar as chuteiras, resolveu vir morar em Londrina, mais especificamente aqui na Gleba? Olha, na verdade eu sou de Bauru, né? E minha mãe de Rolândia e meu irmão acabou nascendo aqui em Londrina, né? E meu avô foi zelador muitos anos no Vitorino Gonçalves Dias, né? Então eu fui, né, criado aqui, apesar de eu ter nascido em Bauru. Fiquei até os 5 anos, 6 anos de idade no Rio de Janeiro e nós retornamos de novo para Londrina. Então aqui foi onde que eu, né, criei as minhas raízes, né? E aqui onde que depois que eu terminasse a minha carreira, que eu tinha um sonho de morar, né? E de dar sequência da minha vida. Então aqui acho que é uma cidade de altíssima qualidade de vida, uma cidade gostosa, onde eu tenho bastante, eu digo que eu tenho colegas, amigos, conhecidos, então é um lugar muito bom para se viver. Wagner tinha estrela de campeão e venceu os campeonatos por onde passou. Ganhou o torneio Rio-São Paulo de 1997 e 1999. Ganhou também o Campeonato Carioca em 1998 e o Paulista em 2000. Mas a principal conquista da carreira de Wagner foi a Taça Libertadores, jogando pelo Vasco da Gama. Mesmo com o fim abrupto da carreira, Wagner soube fazer seu pé de meia e hoje trabalha no ramo da construção civil e segurança privada. Você é daqueles que apreciam um bom vinho? Então não perca as novidades apresentadas em uma feira realizada no Ecomercado Palhano. Bons vinhos não são mais exclusividade de poucos apreciadores. Hoje já é possível encontrar bons rótulos nacionais importados em supermercados ou lojas especializadas. Nesta feira realizada pela primeira vez na Gleba Palhano, estão presentes produtores da Itália, Chile e Austrália, todos de olho nessa nova clientela, cada vez mais exigente. Franco Massolino, produtor de vinhos tintos da região do Piemonte, na Itália, disse que essa é sua primeira visita ao Brasil e encontrou aqui muita gente curiosa em conhecer os vinhos italianos. Abbiamo fatto tante degustazioni e ho incontrato tanta gente curiosa di scoprire i vini italiani e non solo. Já o produtor Martin Stroll, que também apresentou seus vinhos aos londrinenses, diz que a bebida produzida na Austrália também merece destaque no mercado da vinicultura. De acordo com ele, os vinhos australianos têm a característica de serem mais frutados do que os produzidos no Velho Mundo. So that is typically the New World Australian wine styles. Eduardo Valença, organizador da feira e proprietário de uma loja de vinhos no Mercado Palhano, comentou como foi selecionar os rótulos para esta primeira edição do evento. Ele desmistificou que a bebida seja preferencialmente masculina. A gente tentou escolher o que a gente tem de melhor relação preço-qualidade, desde os R$20 até os 300. Não é porque um vinho custa 300 que ele não tem boa relação preço-qualidade, não é porque um vinho de 20 também não tem. Então a gente fez um mix do que a importadora tem de melhor e ainda assessorado pelos produtores, que a gente está com 6 produtores aqui, donos das vinícolas, também assessorando no evento. São produtores de várias partes do mundo, não é? São 2 italianos, 2 chilenos, um australiano e um espanhol. Desses vinhos assim que você disse, desse pessoal, tem algum que você destacaria? Olha, é difícil destacar um, porque é como se fossem filhos da gente, né? A gente conhece a maioria dos vinhos e dos produtores. Cada um tem as suas características. Toda vinícola tem um vinho mais top, um vinho de entrada. Então eu diria, tem uma vinícola aqui, uma das minhas favoritas, que é a Tabali, que é a última vinícola aqui do stand. Tem algumas italianas que eu gosto muito, como a Garofoli, que é uma vinícola de excelente relação preço-qualidade, vinhos na faixa de R$40, excelente.
Então tem bastante coisa interessante, difícil de destacar porque tem muita coisa boa. Hoje a gente está vendo aqui bastante mulheres também, né? O vinho deixou de ser uma exclusividade dos homens. Com certeza, hoje o vinho é muito eclético, hoje todo mundo toma vinho, mulher hoje entende de vinho, até no comércio hoje eu tenho notado muita mulher vindo comprar vinho e com conhecimento de causa, sem ligar para marido, sem ficar questionando, já chega, eu quero vinho tal, que eu gostei do vinho tal, o que você me sugere que eu gosto de vinho assim, assado, e a gente já consegue ter um parâmetro muito melhor que as mulheres. Tem confrarias femininas hoje formadas, com muitas mulheres tomando vinho e exigindo qualidade. Gostou do programa de hoje? Então envie suas críticas e sugestões para tv@jornaldagleba.com.br. E o JG de hoje fica por aqui. Esperamos você na próxima semana. Até lá! Tchau!